Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo das equações do segundo grau, também conhecida como as equações quadráticas, vou apresentar para vocês nesta videoaula a resolução de mais uma equação do segundo grau por três maneiras diferentes. Pela fórmula de Bhaskara, por fatoração e completando os quadrados. Ok, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas. Então nós sabemos que toda a equação do segundo grau ela é escrita na forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Então a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, onde o a é o coeficiente real do termo em x ao quadrado, o b é o coeficiente real do termo em x e o c é o coeficiente real que está sozinho, que está desacompanhado da letra, ou seja, é o termo independente da equação. Beleza, pessoal? Então, como eu tenho dito sempre, a primeira coisa que você deve fazer quando vai resolver uma equação do segundo grau é fazer a identificação ou o levantamento, dos valores dos coeficientes reais a, b e c. Então, vamos lá. O a, então, neste caso, é o número que multiplica o x ao quadrado. No caso, é 3. O b é o número que multiplica o termo em x, ou seja, é menos 16, certo? E o c é o número que está sozinho, o termo independente. No caso, é menos 12. Beleza, pessoal? Então, a primeira maneira que eu vou apresentar para vocês a resolução desta equação, é pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, a primeira coisa que nós fazemos quando determinamos Bhaskara, a equação por Bhaskara, é determinar o valor do discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O discriminante é representado pela letra grega delta. É esse valor que vai nos dar a ideia de quantas raízes nós teremos nessa equação. Então, o discriminante vai ser b ao quadrado. Vamos substituir os valores numéricos aqui no lugar das letras. Então, b ao quadrado. Então, vai ser menos 16 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que vale 3, vezes o c, que vale menos 12. Então, menos 16 ao quadrado. Todo número negativo elevado a um expoente par dá positivo. 16 ao quadrado é 32? Não. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256. Agora, eu tenho menos 4, que multiplica 3, que multiplica menos 12. Para não errar, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente multiplicar os sinais. Então, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 12 dá 144. Então, 256 mais 144 vai dar 400. E daqui eu tiro que a raiz quadrada do discriminante, que vai ser a raiz quadrada de 400, é igual a 20. Beleza, pessoal? Então, como eu sei que o discriminante ele é maior do que zero, então eu terei duas raízes pertencentes ao conjunto dos reais diferentes. Ou seja, o x1 será diferente do x2. Então, eu vou calcular o x1. Então, o x1 vai ser menos b mais a raiz do discriminante dividido por 2 vezes o a. Então, eu tenho menos o b. Então, menos 16 mais a raiz do discriminante, que é 20, dividido por 2 vezes o a, que vale 3. Então, eu tenho menos vezes menos dá mais, 16 mais 20, 36. 2 vezes 3, 6. 36 dividido por 6 dá 6. Beleza? Achei uma raiz. Agora eu vou achar o x2, que é a segunda raiz. Então, menos b é a mesma fórmula, só muda o sinal aqui. Menos a raiz do discriminante dividido por 2 vezes o a.
Então eu tenho menos o b, então menos 16, menos a raiz do discriminante, que é 20, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Então eu tenho menos vezes menos dá mais, 16 menos 20 dá menos 4. E 2 vezes 3 dá 6. Então menos 4 sextos. Se eu dividir por 2, eu vou ter o resultado de menos 2 terços. Cheguei na outra raiz. Então as duas raízes dessa equação do segundo grau vão ser menos 2 terços e 6. Beleza, pessoal? Então esta é a primeira forma de nós resolvermos a equação do segundo grau, pela fórmula de Bhaskara. Beleza? A segunda maneira que eu vou resolver esta equação é por fatoração. Então nós vamos fatorar esta equação. Então a equação é 3x ao quadrado menos 16x menos 12 igual a zero. Eu vou fatorar este trinômio do segundo grau, essa expressão algébrica, tá? Então o que eu vou fazer? Então observe, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse 3x ao quadrado e vou escrever este menos 12 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o a e vou multiplicar pelo c. Quanto que dá 3 vezes menos 12? Vai dar menos 36. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o levantamento de dois números que multiplicados entre si vão dar menos 36. Então pode ser 1 vezes menos 36 ou menos 1 que multiplica 36, certo? Ou 2 que multiplica menos 18 ou menos 2 que multiplica 18. Ou ainda 3 que multiplica 12 ou menos 3 que multiplica, 3 que multiplica menos 12, que dá menos 36, ou menos 3 que multiplica 12, que também dá menos 36. Tenho outra possibilidade? Tenho 4 que multiplica 9, menos 9, ou menos 4 que multiplica mais 9. Todas essas possibilidades multiplicadas entre si dão menos 36, certo? Só que tem um porém. A soma dos dois números tem que ser menos 16. Então vamos observar o seguinte. 1 mais menos 36 dá menos 16? Não. Então não posso usar 1 menos 36. Menos 1 mais 36 dá menos 16? Também não. 2 menos 18 vai dar menos 16? Opa, já deu. Então nem preciso testar os outros. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o menos 16x como sendo 2x, observe, mais 2x menos 18x. Então, o menos 16x eu escrevi como sendo mais 2x menos 18x. Aí, então, eu tenho a expressão algébrica 3x ao quadrado menos 16x menos 12, escrito de uma outra forma. 3x ao quadrado mais 2x menos 18x menos 12. O que eu vou fazer a partir daí? Eu vou fazer a fatoração por agrupamento, tá? Então, observe, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois termos aqui e vou colocar alguma coisa em evidência. O que é esse alguma coisa? Eu observo 3x ao quadrado e observo 2x. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? O x. Então, eu vou colocar o x em evidência. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 3x ao quadrado por x. Vai dar 3x. Se eu fizer x vezes 3x, dá 3x ao quadrado. Conservo o sinal de mais. 2x dividido por x dá 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse sinal de menos aqui na frente. E vou agrupar esses dois termos. 18x menos 12. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho 18x, aqui eu tenho só menos 12, aqui eu não tenho x, então eu não posso colocar o x em evidência. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o máximo divisor comum entre o 18 e o menos 12, que é 6. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 18x por 6, vai dar 3x. E menos 12 dividido por menos 6, vai dar mais 2. Olha lá, igual a zero.
Então observe, agora eu vou de novo colocar alguém em evidência. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? O 3x mais 2. Então 3x mais 2 em evidência, vezes, se eu dividir todo esse termo por 3x mais 2, sobra x, certo? Se eu dividir todo esse termo, menos 6 que multiplica 3x mais 2, vai sobrar quem? Vai sobrar o menos 6, igual a zero. Então, eu transformei esse trinômio do segundo grau no produto de dois binômios do primeiro grau, tá? Se eu fizer a distributiva, eu vou verificar que essa distributiva vai me resultar aquele trinômio do segundo grau lá em cima. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu já fiz a fatoração e agora eu vou fazer o quê? Para que o produto de dois números, este número vezes esse, dê zero, pelo menos um dos dois tem que ser igual a zero. Ou seja, ou o primeiro tem que ser igual a zero, ou o segundo tem que ser igual a zero. Então eu vou fazer primeiro esse aqui igual a zero. Então 3x mais 2 igual a zero. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Isolando x. Então a primeira coisa que eu devo fazer é tirar esse 2 daqui. Só que se eu tiro o 2 daqui, eu também tenho que tirar o 2 daqui. Então 2 menos 2 deu 0. Então 3x igual a 0 menos 2, que deu menos 2. Observe que agora eu tenho esse 3 que está multiplicando x. Então para transformar isso aqui em x, eu vou dividir esse lado por 3. Só que se eu dividir esse lado por 3, eu também tenho que dividir o outro lado por 3. Ou seja, 3x dividido por 3 vai dar x. E do lado de cá, eu tenho menos 2 terços. Encontrei uma raiz, que é igualzinho a que eu tinha encontrado anteriormente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro número e igualar a zero. Então, x menos 6 igual a zero. De novo, uma equação do primeiro grau. Para eu tirar esse menos 6 daqui, o que eu faço? Eu somo 6 do lado de cá e também somo 6 do lado de cá. Então, menos 6 mais 6 deu 0. Do lado de cá sobrou x e 0 mais 6 deu 6. Olha lá, exatamente o conjunto solução que eu encontrei pela fórmula de Bhaskara. Ou seja, menos 2 terços e 6. Beleza, pessoal? Então, está aí apresentado a segunda maneira de resolver esta equação. Agora, eu vou apresentar uma outra solução, que é completando os quadrados. Para muita gente, esta é a maneira mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, é a mais gostosa, né? Porque desenvolve muitas habilidades matemáticas na gente. Então, completando os quadrados. Então vamos lá. A equação é 3x ao quadrado menos 16x menos 12 igual a zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesta equação, observe que o termo em x ao quadrado, o coeficiente dele é 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir todos os termos dessa equação por 3. Tá? Inclusive o zero. Mesmo sabendo que 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, 3x ao quadrado dividido por 3, isso aqui dá 1. Então, sobra x ao quadrado. Menos 16 terços de x. E menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4, igual 0 dividido por 3 deu 0. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 4 aqui e vou tirar ele daqui. Então, para ele sumir com esse menos 4 daqui, eu tenho que somar 4 do lado de cá. Mas tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Então, x ao quadrado menos 16 terços de x igual a 0 mais 4, que dá 4. Beleza, pessoal? Agora é o seguinte. No termo de cá, eu tenho x ao quadrado menos 16 terços de x. Eu tenho que colocar um número aqui, ó, para completar os quadrados. Que número esse que eu vou colocar? Então eu já mostrei para vocês nas últimas videoaulas que o valor que você vai colocar aqui no terceiro termo para completar esse quadrado, para transformar este trinômio quadrado em trinômio quadrado perfeito, é o seguinte: você vai pegar o valor do b, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Beleza?
No caso aqui, quem é o valor do b? Então vamos pegar, podemos até esquecer o sinal, já que todo número elevado ao quadrado vai dar positivo. Então quem é o b? O b é 16 terços, certo? Isso aqui dividido por 2, tá? Então elevado ao quadrado. Como que eu faço? Primeiro eu tenho que resolver a divisão de dentro do parênteses, tá? Então eu tenho assim, 16 terços. Então vamos fazer aqui, ó. 16 terços dividido por 2 é a mesma coisa que de 16 terços vezes meio, tá? Então 16 vezes 1, 16 e 3 vezes 2, 6. Então vai dar 16 sextos. Beleza, pessoal? Agora, observe, eu posso simplificar o 16 sextos por 2, que vai dar 8 terços. Então, eu tenho que essa divisão deu 8 terços. Então, é 8 terços elevado ao quadrado. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o 8 terços elevado ao quadrado. Só que se eu coloquei 8 terços ao quadrado do lado de cá, eu também tenho que colocar 8 terços ao quadrado do lado de lá. Beleza, pessoal? Muito bem. Por quê? Porque agora, esta expressão que eu tenho no primeiro termo é um quadrado perfeito. E como que eu escrevo esta expressão na forma fatorada? Então vai ser assim. Eu vou colocar o parênteses aqui, o quadrado. Como que eu sei que é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença? Eu observo no primeiro sinal. O primeiro sinal é negativo, então é o quadrado da diferença de dois termos. E que dois termos que eu vou colocar aqui? Primeiramente, a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. E o 8 terços já está elevado ao quadrado, então eu só coloco 8 terços. Certo? Beleza? E do lado de cá, eu fiquei com o quê? Eu fiquei com 4 mais. Quanto que dá 8 terços elevado ao quadrado? 8 terços elevado ao quadrado vai dar 64 sobre 9. É isso? Porque eu elevo o 8 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Então, mais 64 sobre 9. Beleza? Muito bem. Então, observe. Primeiro, eu tenho que resolver este 4 mais 64 nonos. Vou colocar o 1 aqui embaixo. E vamos resolver primeiramente... Ó, vou fazer aqui embaixo, tá? Vamos, então, resolver primeiramente esta soma aqui. Então, eu tenho x menos 8 terços elevado ao quadrado, que é igual. Então, vamos resolver isso aqui, ó. 4 mais 64 nonos. Então, vamos fazer aqui, ó. 4 sobre 1 mais 64 sobre 9. Tem várias maneiras de eu fazer esta soma. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 1 e 9, né? Que é 9. Divido pelo de baixo, o resultado multiplico pelo de cima. Que é a mesma coisa que eu multiplicar em cruz. 4 vezes 9, 36. Mais 1 vezes 64, 64. Ou 9 dividido por 1, 9 vezes 4, 36. Mais 9 dividido por 9, 1 vezes 64, 64. 36 mais 64 vai dar 100 sobre 9. Ou seja, 100 nonos. Beleza? Então, eu tenho aqui isso igual a 100 nonos. E agora, o que eu faço a partir daí? A partir daí, lembrem o que eu falo sempre. Toda a equação, tudo que você fizer de um lado da equação, você tem que fazer do outro. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada desse lado, mas também vou extrair a raiz quadrada desse lado, para não alterar o desequilíbrio, para não desequilibrar a equação. Quando eu elevo a raiz quadrada de um número ao quadrado, eu cancelo. E o resultado dá o quê? Vai dar o próprio número que está aqui, ó, x menos 8 terços, igual. Aqui eu vou fazer o seguinte, mais ou menos a raiz de 100 nonos, porque toda raiz quadrada admite dois valores, um positivo e um negativo. Então, raiz quadrada de 100 sobre 9 é a mesma coisa que raiz de 100 sobre raiz de 9. Então, aqui eu vou ter mais ou menos 10 terços, que a raiz de 100 é 10 e a raiz de 9 é 3. Observe? Beleza? Então, é o seguinte, agora eu tenho dois cálculos para serem feitos. Então, eu tenho o x igual a 10 terços. Esse menos 8 terços, quando ele vem para cá, ele vem com o sinal
trocado? Não, ele vem com a operação inversa. Então, se ele está subtraindo aqui, eu tenho que somar 8/3 do lado de cá, mas tenho que somar 8/3 do lado de lá também. Certo? Então, eu tenho, como os denominadores são iguais, eu conservo o denominador. 10 mais 18, mais 8 dá 18. E 18 dividido por 3 dá 6. Vou fazer o outro x, né? Então, x, agora eu vou pegar o menos 10/3, tá? Eu fiz com mais, agora eu vou fazer com menos. Mais 8/3. A mesma coisa. Se os denominadores são iguais, eu conservo o denominador e somo os números dos numeradores. Menos 10 mais 8 dá menos 2. Olha lá, cheguei na mesma resposta, menos 2/3. Olha que legal, pessoal. Então, 3 maneiras diferentes de nós resolvermos o mesmo problema. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus, fiquem em paz e para não perder o hábito, muito rock and roll. Yeah!